paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que alegria, queridos, poder entrar aqui mais uma vez neste propósito para falar do amor de Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Deus tem uma palavra para o nosso coração aqui neste momento. E, queridos, eu peço a você, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha essa mensagem. Tem tantas pessoas precisando ser alcançadas pela palavra de Deus. E nós estamos aqui nessa terra como instrumentos do Senhor, tá bom? Você que vai entrar aí, você que vai ouvir essa palavra, você vai receber de Deus hoje. Então, faça com que mais pessoas recebam de Deus através desta mensagem que vai ser ministrada aqui agora. Queridos, é uma palavra assim poderosa como todas as palavras, né? Mas eu considero essa palavra assim muito profunda, queridos, porque é o início é um início de algo poderoso aqui nessa terra. Vamos entrar hoje em Lucas capítulo 1, do versículo 26. Queridos, o Senhor Jesus Cristo é da vontade de Deus, né, que a humanidade fosse salva, que a humanidade fosse alcançada, porque os homens estavam perecendo sem o Senhor Jesus Cristo, e Deus viu que necessitaria que o filho dele viesse morrer, né, nesse mundo, pelas almas, pelas vidas, né, que estavam morrendo sem ele, vidas que precisariam, né, de salvação. E ele enviou Jesus, né? Ele enviaria Jesus para vir a esse mundo, para poder padecer, para ir para o madeiro, né, para o Calvário. E para ele vir a esse mundo, né, queridos, estar aqui, chegar ao ponto de ele ser crucificado, ele teria que vir através de alguma coisa, através de alguém. E, gente, o amor de Deus é tão sublime, é tão imenso, que ele olhou do céu e ele viu aqui na terra uma mulher íntegra, uma mulher séria, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher temente ao Senhor, né? E o Senhor olhou e viu Maria, né? Uma mulher que ele olhou e ele viu que ele poderia fazer com que o seu filho viesse a esse mundo através dela. Olha como Deus olhou e viu que aqui tinha alguém que poderia ser esse instrumento, né, digamos assim, sobre a vinda de Jesus a esse mundo. Então, o Senhor, ele escolhe Maria. E em um dia o anjo Gabriel vai visitar Maria. E ele vai dizer para ela: salve agraciada. Ou seja, você foi contemplada. Você é muito agraciada porque você foi escolhida. E ele fez uma saudação assim, que Maria não estava acostumada a receber aquele tipo de saudação. E tanto que a palavra fala que ela ficou assim, meio assustada com aquela saudação, curiosa e tentando entender que tipo de saudação era aquela. E o anjo disse para Maria: Maria, não temas. Não temas, porque você foi escolhida para que o Salvador do mundo viesse através de você. Gente, eu imagino que Maria foi um espanto para ela. Era algo assim nunca visto, nunca ouvido, né? Que estava acontecendo ali. E nesse período, Maria, como muitos aqui já sabem, ela era desposada, ou seja, era noiva, né? Vamos dizer assim, uma noiva praticamente casada com José, com esse homem chamado José. E ela disse: Senhor, mas como? A tua serva nunca conheceu varão nenhum. Porque ela era desposada de José, mas não tinha tido relação nenhuma com ele. Então ali, na cabeça dela, por início, era totalmente difícil, impossível
ela gerar uma criança sem que tivesse uma relação ali com um varão. E o Senhor disse para ela: não temas, porque esse que virá pela virtude do Espírito Santo. Ou seja, o que vai acontecer aqui, Maria, é algo totalmente sobrenatural. É espiritual, não é nada físico ali. É totalmente espiritual, vai ser pela virtude do Espírito Santo. E naquele momento, quando ela ouve tudo isso, ela simplesmente diz: eis-me aqui. Cumpra em mim, faz em mim a tua vontade. Faz em mim o teu querer. Eis aqui a tua serva. Queridos, Maria, ela poderia ter dito recusado, poderia ter dito não, porque ela não tinha conhecido varão nenhum. Como é que o nome dela ia ficar? O nome dela ia ficar afamado, ela ia ficar escandalizada, porque muitos iriam dizer que ela engravidou, né? Muito antes, que ela traiu José, ou então ela teve relação com José muito antes de um casamento concreto, e teve aquela questão toda. Ela poderia ter ficado ali totalmente perturbada quanto a isso, mas ela ouve tudo, ela diz: eis aqui a tua serva, faz em mim, cumpre em mim. Ela aceitou o propósito de Deus para a vida dela. Ela não desperdiçou a oportunidade que o Senhor estava lhe dando de gerar o maior propósito do mundo, o maior propósito da vida. Ela simplesmente abraçou. Queridos, quando Maria tem esse tipo de atitude, o Senhor já sabia, o Senhor já esperava isso dela, foi por isso que o Senhor escolheu ela. Foi por isso que Deus escolheu Maria para esse propósito. Porque ele já conhecia a mente de Maria, ele sabia que Maria não ia retroceder, que Maria não ia dar todas as desculpas, que Maria não ia desistir, que Maria não ia dizer assim: oh, eu não aceito, procura qualquer outra Maria por aí, porque eu não quero. O Senhor sabia, por isso que o Senhor escolheu ela. Por isso que o Senhor escolheu ela. Porque o Senhor sabia. Queridos, e de fato aconteceu. O Espírito Santo vai visitar Maria. E dentro de tempos ali ela já está esperando Jesus. E Jesus vai vir a esse mundo através da vida dela. O Senhor colocou dentro de Maria o maior projeto da história. Nunca ouvido antes nem vivido. Essa mulher vai viver esse propósito. E o que eu quero dizer para você nesse momento, através dessa palavra, nesse novo ano que nós estamos iniciando, 2026, existe essa palavra para nós. Existe esse romper para nossas vidas. O Senhor olhou do alto céu e ele viu Maria, ele viu que ele poderia confiar o Salvador do mundo no ventre de Maria. Ela era uma mulher totalmente íntegra, querido. Uma mulher voltada para a presença do Senhor. E também, da mesma forma que aconteceu com Maria, isso não quer dizer que o Senhor, ele vai fazer gerar em nós uma criança, como aconteceu gerar Jesus em nós. Isso não quer dizer isso. Mas o que quer dizer essa palavra é que Jesus também tem planos e projetos que ele quer gerar dentro de você, que ele quer gerar dentro de mim. Esse ano de 2025 que passou, talvez não foi um ano favorável para você, você não viu grandes projetos acontecer. Mas talvez houve momentos que nós, sem perceber, automaticamente, nós dizemos não para o Senhor. Ele queria implantar maiores milagres dentro de nós. Ele queria fazer nascer, ele queria projetar dentro de nós milagres maiores, projetos maiores, obras maiores. Mas talvez sem nós percebermos, nós dizemos não para o Senhor, né? E o milagre ficou ali parado. O Senhor esperando a gente dar para Ele, emprestar para Ele o nosso útero, né? Para que fosse gerado milagres, o nosso útero espiritual, para que milagres fossem gerados.
Mas muitas vezes nós estamos tão distraídos, preocupados com o que nós vamos ter, com o que nós vamos ganhar, como nós vamos ganhar, de que forma nós vamos ganhar, quando nós vamos ganhar, que nós estamos esquecendo de dar o nosso útero espiritual para o Senhor, para que Ele implante dentro de nós. Porque há momentos que nós pensamos que nós sabemos muito mais o que nós queremos, o que nós iremos fazer, como vai dar certo. Nós temos essa mania de achar que nós sabemos o que vai dar certo. E Jesus, ele sabia exatamente o que iria dar certo. Deus sabia exatamente o que iria dar certo ali na vida de Maria. Ela era simplesmente ela dizer, não, Senhor, eis-me aqui. Como ela disse, não, Senhor, eis-me aqui. Talvez esse ano de 2026 você entrou assim, sem entender muitas coisas. Por que o ano de 2025 foi tão estranho? E que você entrou em 2026 assim, como se estivesse meio, sabe, querido, meio perdido. Mas o Senhor está usando esse vídeo aqui, essa palavra para falar com você. A partir de agora você não vai estar mais perdido, porque a direção de Deus é essa para você. Ele só quer que você empreste, que você dê para Ele o seu útero espiritual, que vai fazer com que Ele venha gerar em você o propósito dele, porque o propósito de Cristo vai te fazer completo, o propósito de Cristo vai te fazer feliz. Porque quando nós seguimos nossa própria vontade, nosso próprio querer, queridos, de início parece que tá tudo muito bom, parece que tá tudo muito gostoso, mas o tempo vai passando, a gente vai percebendo uma tristeza, uma angústia, uma sensação de que não era bem aquilo que a gente queria, não era bem daquela forma que a gente estava pensando que seria. Mas quando é o plano de Deus, você vê que em nenhum momento da história houve um arrependimento em Maria por gerar Jesus. E isso, querida, é porque Maria, ela passou tantas provações, sabe? Ela foi muito, muito, muito agraciada. Mas só que Maria, ela também passou por muita luta, porque ela estava gerando, queridos, uma promessa extraordinária. É algo que não tinha explicação humana. Então você acha que o inimigo não iria investir tanto? E quando Maria teve que fugir com Jesus para não ser morto, e quando Maria teve que ter Jesus ali num lugarzinho tão simples, numa manjedoura. E quando depois que ela teve aquele neném, o Herodes procurava matar. E Deus disse, olha, foge para o Egito. Foge para o Egito. E eles tiveram que fazer isso. E outra, do lado de Maria tinha alguém tão especial quanto ela. Ele tentou fugir para não infamar o nome de Maria. Era um homem íntegro também. Deus sabia exatamente quem ele estava escolhendo ali, querido. Então que nós venhamos entender que é tempo de nós dizer sim para os planos de Deus e dizer menos sim para os nossos próprios planos, sabe, irmãos? E procurar andar com pessoas que têm a mesma visão que você. Quando o anjo falou para José que a criança que Maria estava esperando era da virtude do Espírito Santo, ele imediatamente retorna. E ele vai tomar Jesus como seu filho, ele vai ajudar Maria. Eles vão criar Jesus. Eles vão criar Jesus, queridos, com todo amor, com todo desvelo. E vai instruir, e vai estar ali com ele até o fim. Nós precisamos pegar aquilo que Cristo tem para nós e levar até o fim. Começando pela nossa própria cruz, levar até o fim. Pegar os projetos de Jesus, os propósitos de Jesus para nós, queridos, e levar até o fim. Quando as pessoas estão de início, fica tão ali, tão, né? De olhos assim, meu Deus, que coisa linda, que coisa grande. Mas quando começa a pesar um pouquinho, tem que fugir para um lugar, tem que fugir para outro lugar, que a luta começa a apertar um pouquinho, que Herodes está ameaçando matar, que Herodes está ameaçando isso, Herodes está ameaçando aquilo, aí diz assim, não, esse plano de Deus é muito pesado para mim. Essa obra do Senhor é muito pesada para mim, esse plano.
né, de ser uma esposa, de ser mãe. Esse propósito tá muito difícil ter um casamento hoje. Não, tá muito difícil ter filhos hoje. Se eu soubesse que seria assim, não teria casado. Se eu soubesse que seria assim, não teria tido filhos. Olha, gente, um casamento é plano de Deus. É um ministério. Um casamento é um ministério. Uma família é um ministério. Filhos é um ministério. Porque você ser uma boa esposa, uma boa mãe, e crie seus filhos no caminho que deve andar, seja você pai também, você ter uma esposa, você ter filhos, é um dom de Deus, é uma dádiva, é um plano, é um ministério. E quando nós fazemos isso, porque nós temos a mania de achar que a obra que nós vamos fazer só é por fora. Tá entendendo? A obra que nós vamos fazer só é por fora. Ah, não, eu vou pregar lá em outro lugar, vou pregar para aquela família ali, vou pregar para aquela pessoa. Só que dentro de casa tá um caos. O caos está instalado ali dentro. O casal não se entende, os filhos não, com os pais não se entendem. Não é assim, irmãos? Então, isso é uma negligência, porque isso também é um propósito. Ter uma família bem estruturada é um ministério, é um plano que Jesus gerou dentro do homem e dentro da mulher, dentro do útero, do nosso útero espiritual. A casa, a família é um ministério. Então não diga que você se arrependeu de ter casado. Não diga que você se arrependeu de ter tido filhos. Não diga isso. Simplesmente, se você acha que está difícil, então ressignifica tudo isso. Procura aprender, procura... Hoje essa internet ensina tantas coisas boas, irmãos. Tá destruindo muita gente que não sabe usar, mas tem muitas coisas boas. Muitos ensinamentos, muitos estudos, muitas direções. A Bíblia é um próprio manual. Então, você leu a Bíblia e não conseguiu entender a Bíblia? Vai na internet lá, pesquisa. No celular, pesquisa o que significa aquela palavra ali que Jesus está falando na Bíblia. E vai ter um ensinamento muito rico para você. Como ser uma boa esposa. Quantos canais tem aí falando, ensinando. A questão é aqui, ó. É aqui de dentro. Porque as coisas aí exteriores estão mostrando para nós os passo a passo. Como ser uma boa esposa. Primeiro você vai começar pela oração, pelo jejum, meditação na palavra. E depois você recorre a esses itens que eu estou falando para você. Uma direção. Procura um canal que você tenha confiança, de homens de Deus, de mulheres de Deus, que realmente tem uma vida com Deus, tem uma família bem estruturada, para você poder também seguir esses passos aí, para você cumprir o seu ministério, né? Tem pessoas que fez muitas coisas na vida, se arrependeram, né, de ter estudado, se arrependeram de ter feito cursos, faculdades. Tem pessoas que se arrependeram de ser um médico, acho que é difícil demais lidar com pacientes, pessoas que estudaram para ser advogados, acho que é difícil demais para lidar também com os clientes, e acha que está muito difícil, ou até mesmo está difícil de entrar nesse mercado, porque está tendo poucos clientes, e arrependem, porque acha que foi uma perda de tempo, que foi um investimento que não valeu a pena. Gente, nada nessa vida que Deus te dá, que Deus me dá, é uma coisa que perca de tempo. Talvez você está tentando aí, né, buscando, batendo em muitas portas, mas para ouvir Jesus como Maria ouviu, como Maria parou para ouvir. Parecia uma loucura no momento que ela começou a ouvir, parecia uma loucura. O que o anjo disse para Maria, olha, você vai conceber. E da virtude do Espírito Santo parecia uma loucura o que ela estava ouvindo. Parecia uma loucura, mas ela prestou atenção no que o Senhor estava falando para ela. E termina a palavra falando, eis-me aqui, Senhor, cumpra o teu querer, cumpra a tua vontade, cumpra o teu intento na minha vida. Então você está precisando, o que nós estamos precisando é parar para ouvir Jesus. Simplesmente isso. Eu preciso disso, você precisa disso. Pararmos para ouvir Jesus. Como Maria, porque nós, talvez, a princípio, nós não vamos entender, nós achar que é grande demais, que é difícil demais, mas nós vamos terminar dizendo, Senhor, eu entendi o que o Senhor falou.
faça a tua vontade na minha vida. Faça o teu querer na minha vida. A tua vontade para mim é perfeita, ela é muito boa, ela é muito agradável. Você entende isso, querido? Deus está dizendo, eu não sei para quem essa palavra vai chegar, mas eu estou dizendo para você. Não se arrependa de ter recebido aquilo que Deus te deu. Deus não te deu em vão. Deus não te deu em vão. Ele te deu, simplesmente Jesus te deu. E Ele quer que você simplesmente administre muito bem esse negócio. Ou do contrário, se você estiver fazendo um curso, uma faculdade, que no meio disso você sentiu que não era de Deus para a tua vida. E lá atrás, só que lá atrás Deus falou para você que Ele tinha coisas para a sua vida e você decidiu entrar em outras áreas que não era dele para você. E você chegou num momento que parece que esse curso, que essa faculdade, que tudo que você está fazendo virou um caos na sua vida. Eu repito o que eu disse no início, ressignifique isso aí. Pare para ouvir Deus. Porque ainda tem tempo de você realinhar. Aí, no alinhamento do Espírito Santo. E dizer, Senhor, eu entrei por aqui, eu descobri que não era o que o Senhor tinha para minha vida. Então, eu estou aqui, eu dou o meu útero, eu empresto o meu útero espiritual para o Senhor gerar em mim aquilo que o Senhor quer. Aquilo que o Senhor tem para minha vida. Muitas vezes, né, queridos, são relacionamentos que nós entramos. Quando eu falo sobre relacionamento, eu dizendo relacionamento de homens e mulheres. Muitas vezes nós entramos em relacionamentos que não é de Deus para nossas vidas, né? Nós estamos em relacionamentos que simplesmente estamos ali para passar tempo, mas a gente sabe que não tem a mão de Deus nessas coisas. E mesmo assim, por muitas vezes a gente se sentir, né, que precisa de alguém na vida, precisa de um companheiro, né? Precisa de uma companheira. E ali você entra nesse tipo de relacionamento, nessas coisas. E chega um tempo que você percebe que tá pesado demais, tá pesando para você. Então é hora de você ressignificar isso, né? E perguntar pro Senhor, Senhor, de onde eu me perdi, onde eu parei, eu quero retomar, eu quero ressignificar tudo. Tudo, ressignificar tudo, Senhor. Eu quero voltar, eu quero ressignificar tudo aquilo, Senhor. Que um dia eu deixei para trás, que eu preferi seguir minha própria vontade, meu próprio querer. E o Senhor está dizendo, é tempo. Dá tempo ainda de você retomar, dá tempo ainda de você engajar, querido. Então, querido, Deus está dizendo para você, dá tempo de você retomar, dá tempo de você voltar, dá tempo de você sabe, querido, entrar no alinhamento do Senhor Jesus para a sua vida. E você dizer, Senhor, em algum momento eu deixei, eu abandonei, eu saí do plano, saí do propósito. Mas diz pro Senhor hoje, Senhor, eu estou aqui. Eu dou o meu útero, eu quero continuar, Jesus, gerando aquele plano, aquele propósito que o Senhor tinha para minha vida, que eu deixei, que eu larguei no meio do caminho. Inicie esse ano de 2026 com essa mentalidade, querido, de desejo, de poder cumprir o propósito de Cristo aqui nessa terra. E você vê que através de Maria aceitar o propósito, foi que nós tivemos nossas vidas, queridos, restituídas. Nós temos hoje a esperança da salvação, porque Maria, ela aceitou ser a portadora de um grande milagre, de um grande acontecimento, que era a vinda de Jesus, do Salvador do mundo, que viria para salvar nossas vidas. Você tem noção do que você carrega? Você tem noção do que Deus te entregou? Que pode salvar pessoas, pode salvar você mesmo, você mesma. Maria foi a portadora. Ela recebeu Jesus, o Salvador do mundo. E ela mesma foi salva por esse Cristo.
que vem através do ventre dela. Ela sabia que também ela era dependente do Senhor e que ela precisava do Senhor também para ser salva. Maria não se sentiu a dondoca, ela não se sentiu a super mulher. Por carregar Jesus, ela sentiu que ela realmente era agraciada, que ela era uma pessoa que estava vivendo um dos melhores e maiores milagres, que ela estava carregando. É como se eu pudesse ver ela dizendo: eu estou carregando o meu Salvador, aquele que vai me salvar, aquele que vai salvar o mundo. Você pode também dizer isso? Que você está carregando um projeto, um plano, um propósito que vai mudar gerações, vai mudar vidas. Nós estamos carregando, querido, não são coisas naturais, são coisas espirituais. Ano passado, talvez você não viveu esse plano porque você não entendeu ainda, mas hoje procure entender através dessa palavra para a sua vida, querido, que você está carregando algo totalmente poderoso. Você está carregando algo poderoso. Você pode orar e Deus fazer uma obra. Você pode pregar e Deus fazer uma obra. Você pode louvar e Deus pode fazer uma obra. Você pode cuidar bem da sua família, Deus está fazendo uma grande obra. Você pode estudar, você pode se formar através disso, Deus está fazendo uma grande obra. Você abandonar o seu eu, sua vida, você abandonar seu querer e fazer a vontade de Cristo, está acontecendo uma grande obra. Esse ano Deus quer você mais perto. Esse ano Deus me quer mais perto dele. Queridos, há uns meses atrás, logo no início, o Senhor falou comigo sobre algo. E o Senhor falou para mim: você está distraída. Você está distraída de tal coisa. E você precisa prestar atenção nisso aqui, ó. E quando eu parei para analisar, eu estava totalmente distraída daquilo que Deus queria que eu soubesse. E eu não sabia sobre aquilo que Deus tinha para fazer na minha vida. Isso é algo que eu vou contar aqui um pouco mais para frente. Existem tantas coisas que eu tenho que dizer aqui, queridos, a respeito do que Deus tem feito ao longo dos anos, ao longo desses 10 anos que o Senhor me colocou no vale. Eu tenho tantas coisas aqui para dizer. Mas eu quero contar isso em detalhes. Um pouco mais à frente, quando Jesus me der essa direção para fazer isso. Mas o Senhor, ele diz assim: você está distraída nisso aqui. Eu tenho isso aqui para fazer, para cumprir, mas você está distraída. E o Senhor me mostrou até em que eu estava distraída. Foi quando eu foquei um pouco naquilo que Deus queria que eu focasse. Eu comecei a entender algumas coisas, queridos. Existem coisas que nós precisamos prestar atenção, que nós precisamos focar. Se nós estivermos distraídos, nós não vamos conseguir entender o plano de Deus para nossas vidas. Tá entendendo, queridos? Aí você fica com medo de ficar no anonimato. Você fica com medo de ser esquecido. Que isso? Isso é a melhor coisa que existe. Porque quando a gente entra no anonimato de pessoas, é quando nós conseguimos entrar na presença do Senhor Jesus. E ali ele vai revelar coisas para nós. Ele vai falar, vai nos fazer entender o que ele tem para nossas vidas. Então eu digo para você, preste atenção no que o Senhor está falando para você. Nos sinais que Deus está te dando. Ele está chamando sua atenção, dizendo assim: olha, você precisa me buscar. Eu quero revelar para você qual é o seu propósito. Qual é o propósito que eu tenho na sua vida. Para que você foi chamado, mas você precisa sair das distrações. Esse ano de 2026 é um ano que Deus está te chamando. Nos chamando. Para que nós venhamos sair da distração. E entender o plano do Senhor. O tempo da volta de Jesus está muito perto. Nós precisamos cumprir aquilo que Jesus ele tem para nós.
Eu quero dizer para você, homem e mulher, você foi agraciado. Você foi agraciada. Nós fomos agraciados por receber os planos de Jesus em nossas vidas. Tá bom, queridos? Então, que Deus abençoe. A partir de hoje, para pensar que você é você é o próprio útero espiritual, que Deus quer gerar os maiores milagres. Então, receba isso. Fala para o Senhor como Maria, eis-me aqui. Cumpre em mim o teu querer. Talvez você quebrou muita cara lá no 2025. Mas só porque você estava um pouco distraído. Só porque você estava um pouco distraída. Mas Deus chama você hoje, esse ano, para um foco. Foco, 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 foco naquilo que Ele tem para você. Deus está falando, foca só um pouco. Foca para você ver. Que qualquer momento que você sair de qualquer distração e focar aqui, ó. Você vai ver se você não vai entender coisas e você vai passar a ser mais feliz, mais completo, mais completa para viver os planos de Deus para sua vida. Deus diz os planos dele para você é lindo. São coisas poderosas, fortes que ele tem para fazer. Ó, mais foco, tá bom? Foca naquilo que Deus tem para tua vida. Ah, mas eu tenho tentado focar, mas não vi nada. Espera. Ó, paciência. Foca, ore, jejum, medite. E se não aconteceu ainda, ore, calma. Espere. Espere. Porque o Senhor falou para Maria, eu vou gerar em você, pela virtude do Espírito Santo. Mas ela teve que esperar o momento do Espírito Santo vir sobre ela e gerar Jesus. Calma. Deixa Deus fazer, querido. Na tua vida. Não perca a paciência. Não case com o primeiro que aparecer. Não aceite as oportunidades assim, ó, do nada. Só porque você tá desesperada para ter alguma coisa. Não, calma. Tenha paciência. Deus tem coisas para revelar. E até que Deus revele, não aceite outras coisas. Aceite o que Deus tem para tua vida. Tá certo? Feliz ano novo para você. Estamos no segundo dia do ano. Que Deus abençoe tua vida. Tá bom? Pega essa palavra aí. Tá bom? Vamos viver ela. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. Dê o seu útero. E deixa Ele gerar. Tá bom? O Espírito Santo sabe o que está fazendo. Que Deus te abençoe. E vamos seguir em fé. Em nome de Jesus.